Quilombos santistas, como são contemplados nos currículos das redes de ensino dos municípios de Santos e São Vicente. Trabalho apresentado como requisito para aprovação no curso de especialização As Áfricas e suas Diásporas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, setembro de 2025, elaborado por Daniela Brito Simone França, com a orientação de Marta Cristina Rodrigues. As Áfricas e suas Diásporas, curso da UAB Unifesp, setembro de 2025. O presente artigo objetiva investigar a presença do tema quilombos santistas e de que forma são contemplados nos currículos da disciplina de História das redes de ensino municipais de Santos e São Vicente, no segmento do Ensino Fundamental 2, anos finais, documentos orientados pela Base Nacional Comum Curricular. A Ilha de São Vicente, que hoje abriga as duas cidades, Santos e São Vicente, desde o início da colonização em 1532 e início do tráfico regular de africanos, recebeu, entre os anos de 1538 ao final do século XIX, um imenso contingente de pessoas escravizadas, o que levou à formação de importantes quilombos, sendo um deles o segundo maior do Brasil. Visando atender aos ditames da Base Nacional Comum Curricular, que prevê a inclusão da história local de modo a valorizar o conhecimento sobre o lugar que os alunos vivem e a sua trajetória histórica, o currículo do município de Santos contém previsão específica em atendimento a tal orientação. O do município de São Vicente, entretanto, traz uma previsão mais genérica sobre o assunto. A questão suscitou interesse, visto que essa pesquisadora atua como professora de História em ambas as redes e considera fundamental a inserção da história local como fortalecedora da identidade cultural dos alunos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, por meio da análise bibliográfica, de produções referentes ao tema, no qual percebemos avanços e retrocessos no que concerne ao estudo das relações étnico-raciais. Investigar a presença dos quilombos santistas nos currículos demanda apresentar os documentos legais que os embasam, que são a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Por ser objeto dessa pesquisa o estudo dos currículos, iniciamos a investigação pela base, documento definidor das aprendizagens básicas que os estudantes devem desenvolver. O que nos importa aqui são as particularidades locais, aspecto valorizado pela base, que está em vigor desde 2020 e é fruto de exigência constitucional, bem como previsão do Plano Nacional de Educação. A Lei 10.639 de 2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e prevê a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares do ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas. Essa lei incluiu na LDB os artigos 26A, 79A e 79B. Todos esses documentos legais exigem a presença de aspectos locais nos conteúdos e a contribuição de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, que foi previsto pela Lei 10.639. Em História, a educação para as relações étnico-raciais é fundamental para a compreensão identitária na construção da sociedade brasileira, que é multiétnica e pluricultural. O currículo santista está em vigor desde 2019 e foi elaborado a partir da Base Nacional Comum, passou por alterações em 2020 e 2021. São previstas habilidades específicas em atendimento aos ditames da Lei 10.639 no componente curricular História para o 8º ano, que são: formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas, identificar o protagonismo regional no processo de abolição da escravidão, quilombos, irmandades, imprensa, associações abolicionistas, entre outros, e conhecer os pontos de luta e resistência da cidade, como o Outeiro de Santa Catarina, o Teatro Guarani, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a Estátua de Zumbi dos Palmares e de Quintino de Lacerda, e também o Engenho dos Erasmos.
Com base no entendimento de Ramos e Campos, no sentido de que a aplicação da Lei 10.639 de 2003 é fundamental para o reconhecimento da identidade e o resgate da autoestima da comunidade afrodescendente brasileira, a Secretaria de Educação do município de Santos passou a adotar práticas visando o seu efetivo cumprimento. O currículo santista destaca-se pelas alianças que a Secretaria de Educação firmou e tem posto em prática com entidades da sociedade civil, como a Unifesp, e o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial, visando promover nas escolas diversas ações de combate ao racismo. Esse projeto é um projeto de extensão que se chama Quilombagem e Escola. As ações que a SEDUC vem implementando são capacitação dos docentes, que eu considero fundamental, aquisição de acervo literário para as bibliotecas das unidades educacionais, participação em conferências sobre o tema, projetos transversais junto à comunidade, estudos do meio com os estudantes, roteiros históricos, geográficos e arqueológicos, criação de fóruns permanentes para discussão de ações afirmativas, produção de material pedagógico voltado para os docentes, tanto do ensino fundamental 1, 2 e também da educação infantil, parcerias com a sociedade civil para práticas antirracistas nas escolas e aquisição de materiais escolares com apelo étnico. Destaca-se a aquisição de lápis de cor que retratam os diversos tons de pele. Essa ação foi implementada no final de 2024 e foram distribuídos esses lápis de cor na educação infantil, visando ampliar o senso de autorreconhecimento étnico. O currículo da Rede Municipal de São Vicente é igualmente baseado na Base Nacional Comum Curricular, está em vigor desde 2019, mas é deficitário no que concerne à presença dos quilombos santistas, limitando sua abordagem da história local à fundação da Vila de São Vicente e ao Engenho dos Erasmos. Temas relativos à educação antirracista, como o legado da escravidão, existem e são presentes no currículo. Porém, a Secretaria não conta com um setor disciplinar específico de apoio pedagógico, tampouco formações continuadas para os docentes. Trago duas definições de quilombos, que constam da minha pesquisa, uma de Genari e outra de Munang Gomes. Na de Genari, quilombos são definidos como núcleo de escravos fugidos que procuram abrigo em locais de difícil acesso para neles construírem padrões africanos de organização social. Na segunda, de Munang Gomes, quilombos são experiência coletiva de africanos e seus descendentes como estratégia de reação à escravidão, somando-se a eles povos indígenas. Onde houve escravidão, houve resistência. Inicialmente nomeada pelos escravos de Mucambo, que na África significava morar e viver em acampamentos autossustentáveis, o termo quilombo foi criado pela coroa portuguesa e significa esconderijo, mas ganhou um novo sentido pela influência de Zumbi e foi sendo apropriada pelos afrodescendentes para afirmar sua luta. Os quilombos santistas são do século XIX, são quilombos de caráter urbano e foram nomeados como Quilombo do Pai Felipe, Quilombo Santos Garrafão e Quilombo do Jabaquara. Esse último, Quilombo do Jabaquara, é o segundo maior quilombo do Brasil em número de habitantes, só fica atrás do Quilombo dos Palmares. Sua população, em 1882, representava 30% da população total da cidade de Santos. O Porto de Santos, no final do século XIX, já era o maior do país, escoador importante do principal produto da economia brasileira naquele contexto, o café. Consequentemente, importante polo escravagista e reduto abolicionista. Tinham como principal objetivo esses quilombos a busca da liberdade e a integração no mundo do trabalho livre, por seu caráter urbano. A demanda por trabalhadores na cidade portuária, com intensas atividades comerciais urbanas, de costumes internacionalizados, fez de Santos um terreno fértil para avanço das ideias de liberdade.
Os objetivos dessa pesquisa são investigar a aplicação da Lei 10.639 nos currículos de História do Ensino Fundamental 2, nos municípios de Santos e São Vicente. Compreender a importância da educação antirracista como forma de enfrentar a ideologia dominante, excludente e racista, fortalecer identidades e gerar orgulho e pertencimento. Associar a presença do tema quilombos santistas nos currículos das redes objeto de estudo à necessidade e importância da educação antirracista, como forma de garantir a aplicabilidade da Lei 10.639. Essa lei exige o estudo da história e cultura afro-brasileira nas escolas, o que se traduz na prática em educar para o antirracismo, resgatando pertencimento e identidade e minimizando os efeitos do eurocentrismo na educação, que no Brasil foi pensada para as elites, restando o utilitarismo para a educação básica, reforçador das desigualdades. A educação antirracista tem o condão de enfrentar a ideologia dominante, que é capitalista e excludente. Conhecer a história da África é importante para a desconstrução do preconceito enraizado nas heranças europeias. Os pressupostos metodológicos que orientaram a condução do presente estudo são pesquisas bibliográficas de materiais publicados, que foram analisados criticamente após organização, interpretação e síntese dessa pesquisadora. Como conclusão, a importância da educação antirracista reside em ações como as da Rede Municipal de Santos, que contribuem para a inclusão do protagonismo negro regional no currículo e, na prática, fazem chegar às novas gerações experiências e saberes ancestrais, que resgatam o orgulho identitário e minimizam a consequência de 300 anos de escravidão na sociedade brasileira. Vencer o preconceito, superar o senso comum, que reduz o continente africano à natureza selvagem e tragédias humanitárias. Desconstruir o eurocentrismo e o mito da democracia racial são avanços que a educação antirracista pode proporcionar. Manter e ampliar conquistas históricas, evitar retrocessos, fortalecer laços de pertencimento afrodescendente e reduzir desigualdades, violências e discriminações que recaem sobre essas populações, garantindo seu direito à cidadania plena. Mesmo diante de farta legislação regulatória da educação étnico-racial, ainda se observam lacunas nas práticas, nos materiais didáticos e na formação docente. O tema é alvo de tabu e desinformação, por conta do racismo estrutural. Temas como raça e etnia ainda são desconhecidos para grande parte dos docentes, porque a identidade branca ainda é majoritária e dificulta a tomada de consciência sobre a ancestralidade. A formação continuada, portanto, é um elemento fundamental que as redes deveriam priorizar para levar os docentes a refletir sobre suas práticas, sensibilizando o olhar para as questões raciais. As redes que mais investem em formação continuada são as que apresentam as práticas pedagógicas mais eficazes para a educação antirracista.